plano de ensino, tá? Então, vou comentar um pouquinho do plano de ensino, que também já está disponível lá para vocês no Moodle, né? Bom, então aqui temos a identificação, né? Tudo aquilo que você já sabe, né? Que sempre tem, né? Então, eixo tecnológico, né? Informação e comunicação, curso técnico de informática, a modalidade de ensino integrado, o ano 2021/2, né? Segundo semestre, e a disciplina está sendo ofertada no bloco 3, tá? Turno manhã, né? Turma, na verdade, que são duas, né? Em função do que não foi, acabou não sendo ofertada nessa disciplina durante as APNPs, mas regularmente seria uma, né? A carga horária, então, a carga horária, se fosse anual, ela é 2 horas semanais, 80 horas ao ano, né? Já que nós temos aí 40 semanas. Quando nós temos, né, quando nós estamos, né, estávamos, né, melhor dizendo, nas aulas presenciais regulares durante o ano inteiro. Aqui nós só temos 10 semanas, tá? Então é bem mais corrido, tá? Por isso que na grade de horários lá tá como sendo 6 períodos por semana, tá? Para poder daí fechar, então, né, ali a carga horária, tá? É óbvio que a gente não vai ter 6 horas de aula síncrona, né? Tá? A gente vai ter em torno de 1/3 por aí, tá? E aí o resto vai ficar com uma atividade assíncrona, você já sabe o que é, tá? Então você tem que trabalhar depois, né, assíncrono, tá? Diretor-geral, então, a Cláudia, né, a professora Cláudia, diretor de ensino, o professor Fábio, e docente que eu, né, Gabriel Marquesan. O item 2, ementa, então, da disciplina de projeto integrador 1. Tá? Então, princípios básicos do fazer científico e da publicação científica. Elaboração de projeto de pesquisa acadêmico. Introdução aos métodos e técnicas de pesquisa. Normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. Requisitos para a apresentação de trabalhos acadêmicos. Requisitos para a elaboração de pôsteres acadêmicos. Elaboração de um projeto de pesquisa sobre algum conteúdo ensinado em qualquer componente curricular, considerando problemas cuja solução possa ser automatizada. Então, exemplo, cálculos de matemática física. Então, vou explicar o que é isso aqui. Tá? Para o pessoal que já é da turma aí do segundo ano, talvez tudo isso aqui fique um pouco repetitivo, porque vocês já haviam começado a disciplina lá em março de 2020. Né? Mas para o pessoal da turma Info 2021 não sabe. Então, vou ter que repetir tudo, né? O objetivo dessa disciplina, pessoal, resumindo aqui, né, antes de seguir aqui o plano de ensino, é vocês conseguirem, ao final da disciplina, né, seria elaborar algum sisteminha, seja um aplicativo, desenvolver um aplicativo, seja desenvolver, de repente, um site, seja desenvolver ali um software desktop, né, para poder solucionar, né, algum problema. Né? Geralmente o pessoal, né, os alunos desenvolvem algum sisteminha, algum programa, enfim, algum aplicativo para alguma área do núcleo de base comum, tá? Para alguma disciplina do núcleo de base comum. Então, muitos resolvem problemas aí para matemática, né? Para física, para química, para biologia, tá? Até mesmo às vezes para geografia, história, essas disciplinas mais das áreas sociais, né? Então, tem as disciplinas das áreas exatas, né? As áreas das ciências naturais e exatas, e também aí para as áreas das ciências sociais, né, digamos assim, também a parte de letras, né, tá? Então, o objetivo realmente é, né, é tentar automatizar alguma tarefa que é feita manualmente. Quem que tá dando, deixa eu ver que tá dando problema aqui. Bruno, acabei de estragar no único lado do fone que funcionar. Não consigo ouvir no alto-falante, tá? Não tem outro fone ainda, tá? Não, mas não é comigo, né, o problema, tá? Não, eu acho que o áudio aqui meu tá bom, né? Tá, Sim, senhor, o áudio tá bom. tá, então o problema é ali no Bruno. Tá? Então, como eu estava falando, né, o objetivo é tentar, né, automatizar algum problema, né, algo que é estudado em algumas dessas disciplinas aí do núcleo comum, né? Então, seria usar o conhecimento que vocês têm da parte da informática para tentar resolver um probleminha ali das disciplinas do núcleo comum, tá? O objetivo da disciplina é projeto integrador 1, certo? Que é o que tá, né, foi colocado aqui em destaque, tá? Isso, né, pessoal, a gente fazia, né, durante um ano,
Então, a gente via toda a parte acadêmica, teórica, né? Começava aí com toda a parte do definição de ciência, método científico, tipos de pesquisa, também a parte de desenvolvimento de artigo, porque também precisava desenvolver um artigo do trabalho que vocês fizessem lá ao final da disciplina. Então, tinha que entregar o produto, né, que seria o software, enfim, o aplicativo, o sistema que foi desenvolvido e também um artigo, tá? Então, isso a gente conseguia fazer, né, durante um ano regular, tinha 40 semanas. Eu não sei se nesse momento aqui a gente vai conseguir fazer também a parte prática, tá? Então, provavelmente eu vou deixar aberto, né, para pelo menos tentar apresentar um protótipo, né, mesmo que não seja ali algo funcional, mas que tenha pelo menos algumas telas, né, para com o objetivo de vocês pegarem, né, e desenvolverem um artigo. E isso que eu vou cobrar. Então, nesse projeto Integrador 1, a gente vai tentar focar mais na parte teórica. E aí, quando vocês estiverem lá no quarto ano, vai ter o projeto Integrador 2, vocês vão estar já com uma base boa da parte teórica e também da parte prática, né, de conhecimentos técnicos aí, né, já vão ter visto todas as disciplinas técnicas, né, do curso, né, todas as disciplinas de programação web e também programação desktop, né, programação em Java, enfim, com orientação a objetos. Então, vocês já vão estar com um bom banco de dados também, né, a parte de engenharia de software, né, então já vão estar com conhecimento bem sólido, né, na área técnica. E aí vocês lá em Projeto Integrador 2 vão fazer então a parte prática, tá? Foi o que eu pensei aqui, tá? Para nós conseguir adequar a disciplina para esse momento, tá? Porque é muito complicado fazer tudo em 10 semanas, tá? A gente tinha 40 semanas fazendo em 10 semanas, tá? Então, provavelmente essa parte mais do desenvolvimento vai ficar mais algo como um plus, né? Algo mais opcional, né? Para quem conseguir fazer vai ficar melhor, né? Mas para quem não conseguir, então vai pelo menos vai ter que fazer um protótipo, tá? Vai ter que ir lá colocar algumas telas, enfim, pelo menos para conseguir a partir desse protótipo fazer o artigo, tá? Que o artigo vai ser cobrado, né? Então, o artigo vai ser cobrado, já que a gente vai trabalhar, vai ter um enfoque maior na parte acadêmica, tá? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver toda essa parte de método científico, né? Toda essa parte das normas ABNT, né? Como é que se escreve um artigo, né? Como é que você faz a parte de referências, né? Tudo isso aí é importante, até porque vocês vão usar depois também nas outras disciplinas, né? E depois, também, quem for seguir na graduação, vai ter que saber fazer, porque quando chega lá para fazer o trabalho de conclusão do curso, precisa de tudo isso aqui que a gente vai ver. Tá? Então, vocês já vão sair com um bom conhecimento sobre isso. Tá? Diferente de muitos aí que terminam o ensino médio não sabem nem como fazer uma referência. Tá? Então, vocês já vão ter toda essa parte teórica, né, bem, diria que já uma base, né, uma base teórica bem forte já, tá? Então, a minha ideia seria isso, tá? Então, continuando aqui, ó, os estudantes terão que se reunir em grupos, tá? Aqui era de 4 ou 5, tá? Só que nesse momento, como são duas turmas e ficou, né, uma quantidade de alunos muito grande, eu pensei para ser justo e com todos, né? Como são 54 alunos, então fazer 9 grupos com 6 componentes, né? Então, 6 vezes 9, 54. Tá? Só que aí todos, né, obviamente, não adianta só o grupo ser grande, né? Se não trabalharem junto, né? Senão ali tem às vezes 6, só que um ou dois trabalham, tá? Não adianta, né? Então todos têm que colaborar, né, dentro do grupo, tá? Então eu vou colocar, né como 6, né, componentes aí por grupo, tá? Daí dá 54 certinho, fica justo aí com todos, né? Eu tinha pensado em fazer essa questão de 4 ou 5, né? Só que aí daria 10 grupos com 5 componentes, daria 50. Mais um grupo com 4 daria, né? Mais 4 somando 54. Tá? Só que aí um grupo ia ficar com 4, os demais com 5. Né? Então já não fecharia. Então achei melhor então fazer 9 grupos com 6 componentes. Tá? Daí fica todos os grupos ficam iguais. Tá? Tá? E também tinha que escolher um professor, né, para orientá-los no trabalho de pesquisa, no caso,
do segundo semestre, porque no primeiro semestre a gente via mais a parte prática, no segundo vocês focavam mais na parte do desenvolvimento do sistema, né? Do aplicativo, enfim, do site, né? Tá? Só que agora, nesse momento, eu não sei se essa questão aí de escolher alguém, eu acho que a gente vai, nesse momento, acho que não vai dar, tá? Fica meio complicado, tá? Então, por isso que eu já tô mudando, né, modificando um pouco, tentando adaptar a disciplina para esse momento, tá? Então, o grupo será responsável pela realização da pesquisa e implementação da solução, tá? Como eu falei, pelo menos de um protótipo, pelo menos de algo, né, que tenha ali as telas, né? Para pelo menos enxergar o que seria, né? Como é que seria, né? Como é que seria a ideia. Tá? Com a supervisão e com as demais definições metodológicas do professor do plano curricular, tá? Beleza? Tá? Então, eu já estou explicando, né? Além daqui de falar, já estou explicando aí né? Como é que vai ser o andamento, então, da disciplina, tá? E tem 3 objetivos, né? Então, objetivo geral: conhecer e aplicar os princípios básicos da metodologia científica, da elaboração e da apresentação de trabalhos acadêmicos. Tá? Vocês vão ter que apresentar, porque eu também tinha que apresentar. Os alunos tinham que, ao final lá da disciplina, apresentar, né, o projeto que eles desenvolveram e também entregar o artigo. Tá? Era assim que acontecia a disciplina. Isso começou lá em 2017. Tá? Então, a gente fez isso até 2019. Tá? Aí, o ano passado não teve, esse ano a gente está fazendo aí novamente, né? Voltando com a disciplina, mas aí, né, de uma forma um pouco adaptada. Tá? Provavelmente o ano que vem, né, o ano que vem, com a turma que vai ingressar, a disciplina já vai, né, voltar ao seu normal, digamos assim, né, porque a tendência já é voltar, né, às aulas presenciais, né, com o avanço da vacinação. Tá? Objetivos específicos, tá? Então, ensinar diferentes metodologias científicas para a construção do conhecimento científico, ensinar a formatar trabalhos acadêmicos e científicos de acordo com a norma da ABNT, né? O que é a ABNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, para fazer um artigo, a gente tem que seguir normas, tá? É tudo padronizado. Não é simplesmente escrever um texto ali e cada um colocar a sua formatação. Não é assim, tá? Então, aqui tem uma formatação que todos têm que seguir, tá? Seguir as regras, tá? Auxiliar no entendimento das características e diferenças de pesquisa qualitativa e quantitativa. Tá? Então, a gente vai ver também ali a parte teórica, né? Os tipos de pesquisa. Orientar grupos que realizarão pesquisa interdisciplinar. Implementarão uma solução para o problema de pesquisa. Tá? O que é a pesquisa interdisciplinar? Né? Como eu falei, né? Resolver aí um probleminha aí de uma outra área. Né? Pode ser da física, da química, da matemática, né? da história, da geografia, enfim. Tá? De todas as disciplinas que vocês têm. Tá? Não precisa ser só algo da computação. Tá? Item 4, conteúdo programático. Tá? Então, método científico, né? A parte de pesquisa, etapas, metodologia, construção de conhecimento, publicação, divulgação da pesquisa científica, né? No nosso caso, o que seria a publicação, né? Seria até mesmo se, de repente, né, um artigo ficasse bom, a gente poderia tentar publicar em algum lugar, né? Em alguma revista, enfim, tá? Não sei se vai ser o caso desse ano, pela questão do tempo, né? Mas o objetivo sempre de uma pesquisa, né, quando a gente gera um novo conhecimento, é divulgação desse novo conhecimento, né, para a sociedade. E isso é feito através de publicação de artigos, né? Então aí tem todas as revistas, assim, os periódicos que a gente chama, né, os eventos, né, da área de todas as áreas do conhecimento, né, incluindo nós aqui da área da computação. E esses artigos eles têm um índice, né, de qualidade. Então, quanto melhor a qualidade lá do local onde vai ser feita a publicação, mais difícil é, né, de ser aceito, já que tem que ser algo muito bom, né, com algo que gerou um novo conhecimento, enfim, um conhecimento bem satisfatório, né, e que tenha ficado muito bem escrito, né, tá? Se é algo mais simples, né, um artigo mais simples, né, algo que não gerou assim grande conhecimento, não impactou na vida da sociedade, não vai impactar na vida da sociedade, aí não tem o qualis, tá? Que eu estava falando ali, que é esse índice de qualidade,
Tá? Então, quando não tem qualis, que é o índice lá da CAPES, tá? Do CNPq, ele não vale em termos assim de relevância, né? De destaque. Tá? Ele vai ser um artigo, enfim, publicado, mas não tem uma relevância. Tá? Não, por exemplo, vou dar só pegando aqui a parte de concurso. Tá? Então, quando alguém vai fazer, né, um concurso para docente, como, por exemplo, eu quando fiz, né, ou qualquer outro colega, uma das coisas que conta no currículo é a questão da publicação de artigos. Então, quanto mais artigos publicados, né, com qualis, por exemplo, um qualis bom, qual que é o qualis bom? O qualis bom é o A, tá? Depois do A vem daí aí tem as divisões, né? O A1, A2, A3, né? Eu acho que é. Aí depois vem o B, né? O B1, B2, né? E aí assim por diante. Depois vem o C, vem o D. Então, do A seria o top, né? O nível melhor, e depois vai baixando para o nível pior, digamos assim. Então, quanto mais artigos no nível melhor, que é o nível de ponta, que é o que ele chama de qualizar, né, maior seria a pontuação que tu teria para aquele concurso. Então, tu teria um currículo melhor. Tá? Então, só para mostrar para vocês o que é essa questão da publicação científica. Tá? Vocês, se seguirem na área acadêmica depois, se fizerem uma graduação, até mesmo depois, se continuarem estudando, fizerem um mestrado, doutorado, vocês vão ter que, né, produzir artigos. Né? Porque o objetivo de quem está na área acadêmica é a divulgação, né, de novos conhecimentos, novos saberes, e isso é feito através da publicação de artigos. Tá? Diferença aqui de pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, que eu já tinha comentado, de pesquisa básica aplicada, as normas da BNT, que eu já tinha falado, e a realização de pesquisa em grupos, né, com temas integradores, né, foi o que eu falei lá no início, que a maioria do pessoal fazia, né, desenvolvia trabalhos, né, para resolver algum pequeno problema de alguma das áreas. Inclusive, depois eram utilizados esses sisteminhas aí pelos professores para ministrar suas aulas, né, para as outras turmas. Então, o professor lá de Química tinha um probleminha lá que, em vez de ele precisar fazer manualmente um cálculo, ele pediu lá para algum aluno, para um grupo, né, desenvolver um sisteminha lá para ele. E daí depois ele já poderia até usar para suas aulas e até mesmo para passar para os alunos também utilizar. Então, não é uma coisa que vai ficar parada. Né? Depois tem uma utilização. Tá? A ideia é essa, né? Que seja algo que agregue, né? Que não fique engavetado lá. Que você só faça para a disciplina, terminou a disciplina, morreu ali o sisteminha, né? Ninguém vai usar. Né? Então, a ideia é algo que seja prático mesmo, que vai ser utilizado depois. Tá? Então, item 5, né? Metodologia de ensino. Tá? Então, aulas expositivas dialogadas para apresentação de conceitos quando necessário, né? Então, é as aulas que a gente faz em sala de aula e que a gente está fazendo aqui, né? Eu apresento aqui os conceitos, né? Então, a gente vê os slides, vocês também podem participar, né? Qualquer coisa, só perguntar, questionar, né? Abrir o microfone, colocar no chat, tá? As aulas práticas, nesse momento, como eu já falei, né? Ainda não são como nós não estamos ainda nas atividades presenciais, né? Então, vocês vão ter que fazer mais aí como atividade assíncrona, tá? Mas se nós estivéssemos nas aulas regulares, presenciais, a partir da metade do ano em diante, praticamente as aulas acontecem só no laboratório, porque os alunos já utilizam o tempo da aula para ir desenvolvendo o sisteminha, né? O aplicativo, enfim, fazendo a escrita também do artigo, né? Tá? O que mais tem aqui? Estudo de caso, estudos dirigidos, fórum de discussão e debates, o que mais? Ensino com pesquisa, tá? Trabalho com a construção de conhecimento e ciência, em que a dúvida e a crítica, assim como a construção coletiva do conhecimento, são elementos fundamentais, né? Que é a questão aqui de algumas dos conhecimentos, né? Enfim, dos conteúdos, né? Que nós vamos ver, né? O que é, né? Definição, né? De ciência, né? Definição de o que é o método científico, né? Também o que é
que são aí alguns conceitos que estão, né, relacionados aí também com a parte da filosofia, porque aqui também envolve a parte da filosofia. Vocês que têm a disciplina de filosofia, vocês vão ver que algumas coisas da pesquisa aqui, da parte aí de metodologia científica, vem, tem origem lá da filosofia, tá? Ou pelo menos tem um relacionamento, né? Tá, com a área da filosofia. Bom, aqui recursos didáticos, não, bom, basicamente não, computador e internet, né, nesse momento. Item 7, projetos interdisciplinares a serem desenvolvidos, né? Então aqui, como eu já tinha falado, né, projetos práticos, né, que vão envolver então as disciplinas básicas, né, no núcleo base comum, tá? Que são as disciplinas que a gente chama aí de propedêuticas, né? Então as disciplinas regulares do ensino médio, né, que todos os alunos têm, tá? Atividades extra-classe a serem desenvolvidas, pesquisa bibliográfica, né? Então vocês vão ter que, como eu falei, vão ter que, para desenvolver o artigo, vocês vão ter que ler bastante também, né? Ler artigos, né? Pesquisar artigos, como foi feita a escrita, vão ter que fazer a referência, né? Pegar aí artigos para poder fazer a referência no trabalho de vocês, né? Tá? Então vocês vão ter que, né, ler bastante. Eu vou tentar, vou ver se depois acho alguns artigos que foram desenvolvidos, né, pelos alunos dos anos anteriores, também para disponibilizar para vocês, pelo menos para vocês terem uma ideia, uma base. Mas isso aí tem um monte na internet aí, é só abrir ali, colocar no Google Acadêmico, né, no Google Escola, vocês acham muitos artigos, né? Alguns até eu vou disponibilizar que são foram publicados nas revistas do próprio IFRS, né? Que o IFRS tem algumas revistas, né? E que trata dessa parte de trabalho interdisciplinares, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês terem uma noção, né? Vocês vão precisar, né, ter essa noção de como que você dá a escrita, né, do artigo, quais são as partes que compõem o artigo, né? Embora a gente vai ver isso aí, mas vocês vão precisar ler para poder abstrair, para poder fazer o de vocês, né? Para poder escrever o artigo de vocês, tá? Item 9, critérios de avaliação, recuperação paralela, instrumentos final de avaliação, tá? Então, instrumentos a serem utilizados pelo docente, né? Os instrumentos de avaliação serão explicados e disponibilizados aos estudantes no ambiente da disciplina, tá? Então, ao decorrer da disciplina, eu vou falando para vocês, né? Como é que vai ser, então, as nossas atividades avaliativas, tá? Mas vocês já sabem, né? Mais ou menos como é que se dá as atividades avaliativas nesse momento, né? Então, uma delas, né, eu já falei que vai ser a parte do artigo, né, que vocês vão ter que fazer a apresentação depois, né, do artigo, né, do projeto que vocês criaram. Também vai ter provavelmente questionários no Moodle, né, como se fosse uma prova teórica, né, envolvendo aí toda essa parte dos conhecimentos teóricos que nós vamos ver, né, toda essa parte da ciência, do método científico, dos tipos de pesquisa, tá? Não vai fugir muito disso, né, não vai ser algo que vocês já não tenham feito, né, tá? Beleza? Critérios de avaliação. Então, avaliação teórica individual, tendo como critério o aproveitamento e abordagem crítica do referencial teórico, conceitual discutido na disciplina. Então, avaliação teórica, né, que eu já falei, se vocês tivessem sala de aula, seria a prova sem consulta, né? Aqui no momento seria todas as atividades avaliativas vocês podem consultar, né, obviamente. Trabalho prático, né? Então, trabalho prático, onde os estudantes colocarão em prática os ensinamentos construídos nas aulas teóricas e práticas da disciplina. Será avaliado considerando os critérios, né? Então, objetividade, sistematização e organização, né? Aqui acabou faltando também alguns itens, né? Acho que eu até andei cortando, mas principalmente a questão do prazo, né? O prazo de entrega lá do trabalho, que a gente vai definir também, né? Eu vou definir para vocês depois, se vocês não tem um prazo para entregar, né, enfim, o protótipo, né, o sistema que vocês desenvolveram e o artigo final e também realizar a apresentação. Tá? Lembrando que o final da disciplina, né, o término da disciplina, vai ocorrer, deixa eu ver aqui, o último dia, né, o último dia é dia 19
de janeiro de 2022. Então, a nossa aula, provavelmente a nossa última aula vai ser ou no dia 12 de janeiro ou no dia 19, que cai em quartas-feiras, tá? Obviamente que eu nunca gosto de deixar, né, para o último dia, né? Eu gosto sempre de, porque depois até tem a questão da recuperação paralela, se for o caso, e até mesmo do exame final, né? Então, o que é o exame final? O exame final, nesse caso aqui, o exame final ele vai cair tudo, né? Cai todo o conteúdo. Então, inclusive a parte teórica, e se vocês não forem tão bem aí na parte do desenvolvimento do protótipo, né? Ou até mesmo se alguém conseguir fazer ali um sisteminha, enfim, algum aplicativo, e não ficar muito bom, de repente o artigo também não ficar muito bom, então vocês vão ter que me dar uma melhorada. Tá? Geralmente é isso que ocorre, né, durante o ano letivo normal, né? Tá? Então, se não ficou muito bom, você dá mais um prazo de uma semana, às vezes duas, para os grupos melhorarem, né, o trabalho, né, a parte prática do trabalho, a parte do instrumento, né, da programação, e a parte acadêmica também, a parte teórica do artigo. Tá? Nesse caso aqui, é um pouco diferente, né, como eu já tinha falado, eu estou tentando adaptar, né, então não é só a questão, não vai ser só a questão do trabalho, vai ser também o conteúdo inteiro que a gente viu, tá? Estudos de recuperação paralela, bom, isso aqui eu não vou repetir porque vocês já sabem, tá? Eu só sempre coloco aqui, né, os artigos lá da OD, da Organização Didática. O exame final também não vou repetir porque vocês já sabem, né? Lembrando aqui que né, todos eles têm, né, o direito a fazer o exame final, né? Se não ficou com 7, né? Então, claro que antes do exame final ainda tem a recuperação paralela, né? Que serve para recuperar as notas também, tá? Então, são várias chances que tem ao longo do ano, né? E aí tem um detalhe que eu sempre repito aqui, embora você já saiba, mas eu gosto de reforçar, né? Que só pode ir para o exame final, né? O estudante que obter uma média anual mínima de 1,7. Tá? Então, se não tiver 1,7 de média anual, não vai fazer o exame final, tá? Porque mesmo se gabaritar o exame final, não ia ser aprovado. Tá? Através, é só vocês fazerem esse cálculo aqui, que eu já mostrei para vocês, e não fecharia, né? O mínimo que é 5, tá? Beleza? E aqui tem, né, algumas bibliografias básicas e complementares também, né? Mas basicamente não é essa aqui que eu utilizo, tá? Não é essa aqui. As que eu utilizo eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Que eu também já tinha mostrado. São 2 livros, né? Metodologia de Pesquisa para a Ciência da Computação, do Raul Václavic, tá? Então, eu me baseei bastante na parte teórica nesse livro aqui e também depois na versão atualizada do livro, tá? Que é a mesma, o mesmo título, né? Só que daí é a segunda edição, tá? Que aí tem uns melhoramentos, enfim, né? Tá um pouco mais completo, tá? Certo? Eu já tinha mostrado para vocês, né? Para a turma, no caso, do segundo ano, né? Que vocês já tinham começado comigo lá em 2020, tá? Esses 2 livros aqui, pessoal, até são. Quem quiser comprar, né, também pode, né, ficar à vontade, mas por que que eu falo isso? Porque vai servir para vocês também até na graduação, tá? Então, na graduação, na pós-graduação, no mestrado, né, no doutorado, porque eles são livros muito utilizados, né, ne- nessa parte de metodologia científica, tá? Para a nossa área da computação. Então, vocês não vão estar colocando, né, digamos, dinheiro fora só para utilizar ele agora para o ensino médio, aqui para o curso técnico. Não, serve também para a continuação da trajetória acadêmica de vocês, tá? Na graduação e também na pós-graduação, tá? Então o livro é bem completo, né? Certo? Bom, alguém tem uma dúvida aqui nessa parte da apresentação do plano de ensino, então detalhei bastante o plano de ensino, né? Para o pessoal, principalmente o pessoal do primeiro ano, que ainda não sabia o que era a disciplina, né? Qual era o objetivo da disciplina, já começar a entender, né? A pegar o objetivo da disciplina, tá? Lembrem, como eu já falei, lá no quarto ano vai ter a disciplina de projeto integrador 2, que é quase a mesma coisa que a disciplina de projeto integrador 1,
É praticamente o mesmo objetivo, só que lá o objetivo é um pouco maior. É desenvolver um produto para a comunidade, né, que vai ajudar o dia a dia da comunidade. Quando eu falo comunidade, o que é a comunidade? É as pessoas, né? A comunidade do Vale, né? No caso do Vale do Paranhana, né? Seja a sua comunidade local, né? Seja uma outra cidade, seja desenvolver um produto, alguma coisa para um hospital, né? Para alguma entidade beneficente, tá? É para alguma coisa de utilidade pública. Por isso que é para a comunidade, tá? Não é algo que vocês vão cobrar, tá? É algo, né, que vai ser disponibilizado, né, para utilidade pública, para servir como um facilitador, né, em algum problema que aquela comunidade esteja precisando solucionar naquele momento, vai melhorar a vida, né, a qualidade de vida daquela comunidade, tá? Isso lá no projeto integrador 2, tá? Bom, beleza?